Olá pessoal, na videoaula de hoje de matemática nós vamos falar sobre sistema cartesiano ortogonal. Antes de introduzir o conceito necessariamente do que é um sistema cartesiano, é importante a gente falar sobre a geometria analítica, que é um ramo da matemática, pessoal, que ela baseia essencialmente na ideia de representar os pontos do plano por par ordenados de números reais em um sistema de coordenadas. E aí, pessoal, esse sistema onde é representado essas coordenadas, ele é o sistema cartesiano ortogonal, que é o nosso tema da aula de hoje, certo? E os pontos que a gente está colocando nele são representados em um plano cartesiano. Esse nome plano cartesiano, pessoal, ele é uma homenagem ao francês René Descartes, que foi quem criou o plano cartesiano. Valendo lembrar que o René Descartes era um filósofo, matemático e físico francês, muito famoso. Ele é muito conhecido por essa frase que está aqui embaixo, Penso, logo existo, ok? Bom, professor, mas o que é esse plano cartesiano? O plano cartesiano, ele possui uma reta na vertical, que a gente chama de eixo das ordenadas. E perpendicular a ele, a gente tem uma reta na horizontal que a gente chama de eixo das abscissas, ok? Que a gente acaba chamando de eixo X, o da horizontal, e eixo Y, da vertical. E aí, pessoal, o ponto de encontro dessas duas retas aí, que a gente marcou aqui com a bolinha preta, ele é o ponto de origem, digamos, é o nosso zero. E a gente analisar, pessoal, na reta da nossa horizontal aqui, no X, nós temos o que para a nossa direita? A gente tem os números crescentes, 1, 2, 3. E para a nossa esquerda, a gente vai ter os números negativos, os opostos, menos 1, menos 2, menos 3, e aí vai infinitamente, certo? Olhando agora para o nosso eixo das ordenadas, nosso eixo Y aqui, para a parte de cima, nós teremos os números positivos também. 1, 2, 3, 4, infinitamente. E para a parte de baixo, a gente vai ter os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, infinitamente, ok? Bom, a gente falou também aí, quando eu falava sobre geometria analítica, dos par-ordenados, certo? Mas o que é um par-ordenado? Bom, se vocês observarem aqui, nós temos aí o nosso plano cartesiano, certo? Eixo X e eixo Y. Eu estou tomando aqui, pessoal, um valor A no eixo X e um valor B no eixo Y, sendo qualquer um valor, certo? O que eu vou fazer? Eu estou ligando eles. Então, vou ligar o A com o B. Quando eu ligo, eu tenho um ponto P. Esse ponto P, ele tem uma coordenada, certo? Essa coordenada é um par ordenado na ordem A, B, certo? Onde o A é o valor que está no eixo X e o B é o valor que está no eixo Y. Isso daqui, pessoal, é extremamente importante a gente lembrar, principalmente a sequência. Sempre, pessoal, quando eu estiver trabalhando com um ponto, o primeiro valor se refere ao eixo X e o segundo ao eixo Y, ok? Isso daqui é de extrema importância, lembrar essa ordem. Então aqui, pessoal, eu coloquei um exemplo prático aí para a gente fazer, certo? Então, o que é para a gente fazer? Os pontos que eu não coloquei aí, que estão para a gente preencher, tipo o ponto A, o ponto B, o ponto D e o ponto F, eu vou procurar aqui no meu plano cartesiano e eu vou colocar as coordenadas dele, certo? Para ordenado. Então, analisando o ponto A aqui, se eu olhar no eixo X, ele está no valor 1, ok? Então, 1 no X. E no meu Y ele está no 2. A ordem, pessoal, é muito importante. Sempre, nunca esqueçam, repetindo de novo, sempre o valor de X e depois o valor de Y. Então, se a gente olhar agora o B, primeiro vem o valor do X, certo? Que aqui no meu caso está no 2. E o meu valor no y é o menos 3.
Agora, gente, nesse exercício aqui, é para a gente colocar aí, no item no C, colocar ele aqui. Então, ó, vamos localizar para ver onde que está esse ponto aí, né? Bom, ó, ele está no -4 no x, ok? Então, ó, vamos aqui no eixo x, que é o nosso azulzinho. Está no -4 aqui. E ele vai até o -3 do y, que é o nosso roxo aqui. Então, ó, ele vai descer até o -3. Esse ponto aqui de encontro é o nosso ponto C, ok? E aí eu quero a coordenada agora do D. Então, ó, sempre eu olho primeiro no x. Ó, o x é o azul. Está no -2. E no y, ele está onde? No 2 positivo. Importante vocês colocarem os sinais, viu? Positivo e negativo. Na verdade, o positivo a gente não põe o sinal, né, gente? Só no negativo. Aí agora o E é para a gente colocar ele aqui. Olha que legal. Ele está com 3 e 0. O 3 é no eixo X, certo? No eixo Y ele está no 0. Olha o nosso 0 aqui. Então ele vai estar exatamente, pessoal, aqui em cima do nosso eixo X, o nosso ponto E. Ok? Pessoal, agora olha o F, que legal. Ele quer que você ache as coordenadas. O nosso F ele está em cima, ó, do eixo Y. Então, a coordenada dele do X é 0. Logo, a minha coordenada vai ser 0 e -2, ok? Então, uma coisa legal aqui, uma observação importante que é bom a gente saber, gravar, na verdade, é o seguinte. Sempre que for da coordenada do tipo um valor para x seguido de 0 na coordenada y, ele está no eixo X. E quando ele for do tipo 0 na coordenada X e um valor qualquer para Y, eu vou estar no eixo Y. Continuando, pessoal, a gente vai falar agora um pouco dos quadrantes. Bom, pessoal, é o seguinte, quando o eixo X e o eixo Y eles se cruzam, ele vai dividir o nosso plano cartesiano aqui em 4 regiões. Essa região a gente chama de quadrante, ok? E uma coisa que é interessante a gente lembrar é que os quadrantes aqui, pessoal, eles são enumerados no sentido anti-horário. Ele vem no sentido anti-horário, sendo enumerado. Então, o que nós vamos ter aqui? Aqui nós vamos ter o nosso primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, certo? Isso é importante a gente lembrar a ordem. Agora a gente vai fazer um pouco do estudo dos sinais dos quadrantes. Nossa, professor, como assim estudar os sinais? A gente vai estudar quais pontos estão localizados em cada quadrante, ok? Então aqui a gente vai ter que lembrar que aqui eu tenho 1, 2, 3, né, que são os positivos. Aqui eu vou ter os meus negativos. No eixo Y para cima os positivos. Para baixo os negativos. Certo? O que eu vou fazer agora, hein? Eu vou pegar um ponto. Ó. Se eu pegar um ponto qualquer aqui no meu primeiro quadrante, o que vai acontecer com os sinais dele em relação a x e y? Bom, o x, ó, se a gente observar aqui, o 1, 2 e 3, eles são positivos, certo? Então, os sinais no primeiro quadrante é positivo para a coordenada x e para a coordenada y também é positivo, certo? Isso quer estudar o sinal, a gente está estudando. Então, quer dizer que os pontos que estão aqui no meu primeiro quadrante, ele tem que ser positivo para x e positivo para y, certo? Se eu pegar um ponto no meu segundo quadrante, o que vai acontecer? Ele vai ter uma coordenada também, certo? Sempre na sequência x e y. Nesse caso, ó, o meu x está aqui do outro lado, certo? Olha aqui, ó, está desse lado aqui. E esse lado, eles têm coordenadas negativas, então menos, ok? E o meu y
está ainda aqui na parte de cima, então é positivo. Ou seja, no segundo quadrante, os pontos que estiverem nele, ele vai ter coordenada x negativa e y positivo. Mesma coisa, agora a gente vai analisar para o terceiro quadrante, certo? Tem uma coordenada x e uma coordenada y. A gente observa que no terceiro quadrante, ele ainda está com o x negativo. E olha que legal, agora o y está para baixo, certo? Então ele está o quê? Negativo também. Então quer dizer que no terceiro quadrante, o meu x e o meu y são negativos, certo? E aí a gente vai ter agora, vamos estudar o nosso quarto quadrante, o nosso último quadrante aqui. Se eu pegar novamente um ponto aqui, lembrando que eu peguei um ponto aqui em cada quadrante aleatório, eu vou ter o que nos sinais do x? Olha que legal, agora o x está desse lado, ou seja, ele é positivo. Mas o y está ainda na parte de baixo, ou seja, é negativo. Ou seja, no quarto quadrante, eu vou ter o x positivo e o y negativo, ok? De maneira sintetizada, pessoal, aqui, dei uma limpada, né? A gente vai ficar, então, assim, só retomando, viu? Primeiro quadrante, todos positivos. Segundo quadrante, o x é negativo e o y é positivo. Terceiro quadrante, todos são negativos. E quarto quadrante, eu vou ter o x positivo e o y negativo, ok? Agora, pessoal, a gente vai fazer alguns exercícios aí de aplicação aí do que a gente viu até agora. O primeiro exercício ele é bem simples, tá? E eu vou resolver ele aqui no próprio, aqui do ladinho, ó. Então, determine as coordenadas dos pontos indicados no plano cartesiano. Deem uma pausa aí, pessoal. A gente volta daqui a alguns minutos, né? Vocês fazem aí e despausem o vídeo para a gente fazer a correção deles. Aí a gente vai resolver junto, ok? Bom, pessoal, retomando aqui, né? Então, qual é a coordenada do nosso ponto A aqui? O nosso ponto A, o primeiro x, certo? Ele tem coordenada 2 e 5 no y. Vamos agora para o nosso ponto B. Bom, nosso ponto B ele está em cima do eixo x, ou seja, ele vale 5 no x, que é a primeira coordenada. E lembra quando ele está em cima, quer dizer que ele valia 0 no y. O nosso ponto C agora, vamos observar ele aqui, ó, C. Quanto que ele vale no x? Menos 4. E no y, 3. Não pode confundir. Quem que se você... professor, mas está certo se eu tiver colocado 3 e menos 4? Tá certo? Não, não está certo, pessoal. A gente tem uma ordem aí para colocar. Primeiro é o valor de x, depois é o valor do y, certo? Aí nosso ponto D aqui, qual é a coordenada dele? Ele é menos 1 no x e menos 6 no y, certo? E o nosso ponto E, qual é a coordenada dele? Vamos achar ele aqui, que é o nosso ponto E. Quanto que ele vale no x? 3. E no y, menos 4. Prontinho, pessoal. Está resolvido aí. A gente vai agora para o nosso próximo exercício. Então, vamos lá. Isso é para analisar o determinante. Ó. Se x sobre y ele é maior do que 0, determine os possíveis quadrantes para um ponto aí de coordenadas x e y. Então, dei uma pausa aí, dei uma retomada naquele slide sobre quadrantes que a gente vai precisar dele, certo? Bom, pessoal, vamos para a resolução aqui. Então, observando essa seguinte afirmação, x sobre y ele é maior do que 0, a gente vai ter duas coisas. Primeira delas, nenhum deles é igual a 0, certo? Primeiro que y já não pode ser igual a 0 porque eu não posso dividir por 0. E como ele é estritamente maior do que 0, quer dizer que também o x é maior do que 0. Então, eu sei que x e y é maior que 0. Beleza. O que agora é interessante, a gente vai ter que fazer uma recordação de jogo de sinal. Pessoal, se ele é maior do que 0, quer dizer que ele não é negativo, certo? Então, lembra da divisão? Vamos fazer aqui as divisões. Então, para ele ser maior do que 0,
eu vou ter que ter em cima um número positivo e embaixo um número positivo. Lembra, a divisão mais com mais é mais, então continua sendo maior que zero. Ou em cima negativo e embaixo negativo. Por quê? Menos com menos é mais, ou seja, mais é maior do que zero. Professor, podia ser o x positivo e o y negativo? Não, pessoal, porque aí mais com menos vai dar menos. E aí eu não ia ter essa condição de ser maior do que zero. Mesma coisa, ser negativo de cima e positivo de baixo. Lembra, joguinho de sinal é para divisão e multiplicação. Então, menos com mais, ele vai ser menos. E aí ia ser menor do que zero. Ok? Então, pessoal, eu estou trabalhando com qual coordenadas? Estou trabalhando com duas coordenadas positivas ou duas coordenadas negativas. Aí agora a gente vai ter que lembrar em qual quadrante em que todos são positivos e todos são negativos. A gente vai retomar lá atrás aquele desenho do quadrante, se for preciso. Então, pessoal, retomei aqui, Então, lembra, quais quadrantes que eles são positivos? Todos positivos no primeiro quadrante. E quais que eles são todos negativos? No terceiro quadrante. Logo, pessoal, eu vou concluir o quê, né? Determine os possíveis quadrantes para x e y. Os possíveis quadrantes são quais? Aqui o nosso primeiro quadrante. E aqui o nosso terceiro quadrante. Ok? Agora o nosso próximo exercício. Determine para quais valores reais de x para que o ponto A, que tem coordenada x mais 1 e 2x menos 5, pertence ao quarto quadrante. Então, eu vou ter que lembrar aí qual é o meu quarto quadrante. Então, pessoal, a gente está no quarto quadrante, certo? Quarto quadrante aqui. O que significa o quarto quadrante? O quarto quadrante. Que o meu valor de x ele tem que ser maior do que zero e o meu valor de y tem que ser menor do que zero, certo? Então, vamos retomar lá para o exercício agora. Então, retomando aqui o exercício, o que eu vou ter aí? Que a minha coordenada x ela tem que ser maior do que zero e a minha y tem que ser menor do que zero, porque eu estou aqui no quarto quadrante. Então, quem que é a minha coordenada x aqui? Essa primeira aqui, Então, x mais 1, que é a minha primeira coordenada, tem que ser maior do que zero. E a minha segunda coordenada, que é a coordenada do y, ela tem que ser menor do que zero. Então, eu tenho que determinar quais valores aí para x, aí eu tenho que colocar aqui no valor de x para que as coordenadas estejam no quarto quadrante, ser menor do que zero. Então, pessoal, eu vou resolver normal aqui cada inequação. Então, vamos resolver a minha primeira inequação aqui. Eu tenho o quê? Que x ele tem que ser maior que menos 1. E aqui na de baixo, eu vou ter o quê? 2x tem que ser menor que 5. Então, x tem que ser menor que 5 meios. Então, observem aqui, eu vou ter duas situações. Primeira e a segunda. O que eu vou fazer agora? A gente vai fazer a intersecção dessas duas condições para x, certo? Então, da minha primeira condição, eu tenho aqui, o menos 1 e o meu x aqui, ele tem que ser o quê? Maior que menos 1. Lembrando que os intervalos aqui são abertos, né? Então, ele tem que ser maior que menos 1. Os maiores que menos 1 estão aqui para a minha direita, certo? E a minha segunda condição, ela fala o quê? Ela está no ponto 5 sobre 2, que a gente sabe que é 2,5, certo? 5 meios aqui, 5 sobre 2. E ela tem que ser o quê? Aqui fala a regra menor que 5 meios, ou seja, para o meu lado esquerdo aqui do meu desenho. O que é fazer a intersecção, pessoal? A intersecção é juntar aqui esses dois varaizinhos aí. A gente vai ver onde que está pintado.
Onde que está pintado aqui nos dois? Se a gente fizer aqui o desenho, ó, vamos ligar os dois araizinhos aqui. Onde que é a minha intersecção? É exatamente aqui nessa abertura, nesse intervalo aí. Ou seja, qual que vai ser a minha solução? É um x pertencente aos reais, tal que o meu x ele tem que estar entre o menos 1 e o 5 meios. Então, a minha resolução aqui para esse exercício, pessoal, a resposta final é essa daqui. Deem uma pausa aí, uma retomada, se preciso, nos passos desse exercício, ok? Próximo exercício, pessoal, eu falo o seguinte, ó. Se A com coordenada 2x menos y e x mais 2y e B com coordenada 3 e 4 representam o mesmo ponto, qual será o quadrante do ponto... Representam o mesmo ponto, qual será o quadrante do ponto C de coordenadas x e y? Primeira informação que ele fala é essa daqui, ó, que eles são iguais, certo? O que significa ser iguais? Que eles têm a mesma ordem, ou seja, a coordenada x aqui, ó, do ponto A, ela é igual à coordenada x do ponto B, ou seja, igual a 3. E a coordenada y do meu ponto A, ela é igual à coordenada y do meu ponto B, que é o 4. O que nós vamos ter aqui? Um sisteminha linear aí para a gente resolver, ok? E aí, pessoal, a gente vai usar o método que vocês acharem melhor, né? Eu acho melhor a gente multiplicar essa primeira equação por 2. Quem não está com dúvida, professor, por que você está fazendo esse método? É só procurar na videoaula sobre resoluções de sistemas lineares. A gente está fazendo uma multiplicação, a gente vai usar o método da soma, certo? Então, ó, se eu multiplicar a primeira por 2, vai ficar como? 4x menos 2y igual a 6. E a de baixo vai ficar igual, certo? O que eu vou fazer agora? Vou somar as duas. Quando eu somar, o meu y vai ser anulado. Então, eu vou ficar com o quê? 5x igual a 10. Daqui, eu vou ter que o meu x vale quanto? Vale 2, certo? Agora, falta eu achar o meu valor do y. Quanto vale o meu y? Bom, eu sei o seguinte, vamos pegar a equação aqui de baixo. Vamos pegar a segunda equação. Lembra que pode pegar qualquer uma, ó. X mais 2y é igual a 4. X vale 2, então vou ter 2 mais 2y é igual a 4, certo? Letra de um lado, número do outro, eu vou chegar no quê? Ó, 2y é igual a 4 menos 2, y é igual a 2 sobre 2. Ou seja, o meu y vale 1. Então, nós achamos aí qual é o ponto C, que tem coordenadas x e y. Qual é ele? Ó? A coordenada dele é 2 e 1. Beleza? Achamos aqui a coordenada do ponto C que ele havia pedido ao início. Na verdade, ele pediu qual é o quadrante, né? Só que a gente tem que achar a coordenada para ver em qual quadrante está. Então, se eu observar aqui, ó, os dois são positivos, certo? Qual o quadrante em que o x e o y é positivo? Vamos retomar aqui atrás o quadrante para quem não lembra. Ó, pessoal, o x e o y eles são positivos em qual quadrante? No meu primeiro quadrante. Ou seja, aquele ponto C está no primeiro quadrante. Ou seja, nós estamos o ponto C está no primeiro quadrante, ok? Bom, pessoal, era isso, né? Obrigado e bons estudos aí para vocês.